Se você está na sua preparação para o teste do IELTS, você provavelmente já se deparou com a seguinte situação. Você quer escrever uma redação bem escrita, mas aí você não tem ideia de como usar idioms. O que são idioms, Simon? Nós vamos ver isso hoje, mas saiba que idioms é uma das coisas que você tem que colocar na sua redação do teste do IELTS para garantir uma boa nota. Bora lá ver? Se você está chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Simon, o que eu faço é treinar as pessoas para que elas possam atingir a nota delas no teste do IELTS. Então, se você está na sua preparação ou vai começar a sua preparação agora, eu já sugiro que você considere se inscrever aqui no canal. Tem literalmente centenas de aulas aqui para você poder assistir. Se inscreva aí no canal, deixa o like nesse vídeo aqui já, para poder mostrar para o YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você. E aí ele vai mostrar não só mais conteúdos para você, mas também mostra para outras pessoas que também estejam nessa jornada. O que é o negócio aqui hoje, né, desta aula que eu preparei para vocês? Quando a gente começa a estudar o IELTS mais a fundo, você descobre que você tem que usar algumas coisas na hora da prova para poder demonstrar para o examinador que você consegue utilizar o idioma para finalidades específicas. Porque, afinal de contas, o IELTS não é um teste de inglês, nem de fluência. O IELTS é um teste de proficiência. Qual é a diferença? O que é um, o que é outro? Fluência é simplesmente a sua capacidade de compreender o idioma e se comunicar de forma confortável em qualquer ambiente que você estiver. Já a proficiência, que vem lá do latim proficere, que é você utilizar uma ferramenta para uma finalidade específica. No caso do IELTS, essa finalidade é demonstrar para o examinador que você consegue utilizar um idioma em níveis determinados. Por isso que não basta só saber inglês para poder tirar uma excelente nota na hora do IELTS. Você tem que saber atingir esses parâmetros da prova. E aí, eu até ensino para quem é meu aluno lá do UIC, que é o programa completo do IELTS, as coisas que eles têm que colocar na hora da redação, tanto em termos de técnicas que eles têm que aplicar para dominar esses parâmetros da prova, quanto em termos de conteúdo, que é o que eles têm que colocar nessa redação. Tanto que eu falo lá do famoso CALI. Se você já acompanha aqui há um tempo, você já ouviu falar, se não, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar do CALI. Mas dentro do CALI, olha a última letra, I. Só para você entender, vou colocar aqui na tela, né? A gente vai falar hoje de 15 idioms não óbvios para usar na redação do IELTS, mas eu só quero deixar a introdução aqui, ó, CALI. O que é essa letra I aqui? A letra I ali é de idioms, ou seja, são as coisas que você tem que colocar na hora da sua redação, quando você vai entregar conteúdo para o examinador, para que você possa garantir uma boa nota. E aí, o idiom é o quê? É a expressão idiomática. Vamos lá, vamos começar escrevendo aqui, né? Eu vou só colocar aqui do CALI para não ficar tão obscuro, né, obnubilado para você aí. Presta atenção, ó. CALI é Complex Structures, Ad Advanced Words, Linking Expressions and Idioms. Dali que sai essa sigla aí, tá? Não vou explicar essas outras aqui para trás hoje, que não é o objetivo. Hoje a gente vai falar disso aqui, ó, idioms. O que é um idiom, Simon? Idiom, para começar a sua vida, não é idioma. Idiom é expressão idiomática. É uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática, Simon? É aquela expressão que quando você olha para ela e tenta traduzir de forma literal, ela não vai fazer sentido. Você já pegou alguma expressão assim? Às vezes você está lendo um livro, você está ouvindo tá ouvindo um podcast, está assistindo a um filme, e aí fala uma expressão que você tenta traduzir literalmente, você fala assim: "Ah, mas não faz sentido isso aqui". Provavelmente você estava diante de um idiom. Vou te dar um exemplo aqui antes de entrar, né, não faz nem parte dos 15 que eu vou colocar aqui para você, porque você viu ali o nome da aula, são 15 idioms não óbvios para você utilizar no teste do IELTS. Um idiom óbvio, que muita gente conhece, tá aí em tudo quanto é lugar, é um idiom que a gente fala assim, ó, cup of tea. Aí você fala assim, xícara de chá? Não. Porque se você traduzir de forma literal, não vai fazer sentido. O cup of tea é um idiom para você utilizar naquela situação que você está falando de coisas que você gosta ou não gosta. Por exemplo, eu, Simon, eu faço jiu-jitsu, sou faixa roxa de jiu-jitsu. É isso que eu gosto. Jiu-jitsu que é minha praia. Aí eu poderia falar assim, jiu-jitsu is my cup of tea. É exatamente assim que você traduzir. Que você vai traduzir. Jiu-jitsu é a minha praia. Ou, se eu, por exemplo, não gosto de futebol, posso falar, futebol não é muito minha praia. Soccer or football, Brazilian football, is not my cup of tea.
É assim que a gente usa esse cup of tea. Se você traduzir de forma literal, vai ficar muito estranho. Jiu-jitsu é a minha xícara de chá, não faz sentido. Esse é o idiom, é aquela expressão que somente dentro de um contexto específico ela faz sentido. E aí hoje eu vou trazer 15 aqui para vocês. Mas o que que é o negócio todo aqui dessa aula? Na hora que a gente vai para a redação, presta atenção aqui, ó. Na redação do IELTS é exigido um nível maior de formalidade. Ou seja, se você tentar na hora da sua redação do teste do IELTS utilizar muitas expressões informais, vai dar errado. Você vai sim ser penalizado por isso, porque na hora da redação é para você ser mais formal. Só tem uma exceção, que é quando você está fazendo o IELTS General Training na Task 1, quando você tem que escrever uma carta para um amigo. Aí você pode usar informalidade lá. Nas outras situações, você tem que ser formal. E aí você é extremamente recomendado que você use o idiom, porque o seu examinador está esperando isso de você. Ele está vendo se você tem esse domínio do lexical resource, que é o seu vocabulário. Esse é um critério da prova. E se você utilizar idioms que são informais, você vai acabar sendo penalizado também. Então, eu vou trazer aqui idioms para você que são adequados, são suitable para você utilizar na hora do seu teste do IELTS. Você pode perfeitamente utilizar eles para o writing do IELTS na versão formal, tá? Tranquilamente. Simon, eu posso utilizar eles também para o speaking? Para o speaking? Pode. Só que para o speaking, você pode utilizar mais informalidade ainda. Então, talvez eu até prepare uma outra aula, né, de 15 idioms não óbvios para o speaking, porque lá a gente tem uma liberdade um pouco maior em termos de níveis de formalidade, coisa que não acontece aqui no writing. Aqui a gente já tem que ter uma comedição um pouco maior, você tem que se conter mais. Dito isso para você, agora eu vou passar explicando cada um dos idioms que eu vou trazer aqui para você poder utilizar. Eu acredito que talvez um ou dois dessa lista você já tenha lido, ouvido ou visto por aí, porque os outros talvez não sejam tão óbvios para você. Então, eu vou colocar aqui, vou começar com o idiom 1 para você aqui, ó. Vamos lá. Idiom 1 é este aqui, ó. It stands to reason. It stands to reason. O que significa it stands to reason? Eu vou falar para você o que que é e depois eu vou te dar um exemplo que eu já separei aqui. O stands to reason, você vai pensar nele como se fosse em português, assim, ó. É de se esperar que, ou é lógico que. É assim que você usa ele. Simon, não tem escrito isso ali. Não, não está, mas eu já te disse qual é a definição de um idiom. Nós já superamos essa fase. Você não pode mais, quando estiver pensando em idiom, traduzir literalmente, porque você já sabe que você não pode fazer isso com idiom. Nós já superamos essa fase. O que que você vai fazer aqui? Vou até colocar aqui, ó. E em português você julgaria assim, ó. É lógico que, ou é esperado que. É de se esperar também poderia ser. É de se esperar. São todas aí traduções possíveis de você ter para esse idiom. Vou te dar um exemplo aqui para que você consiga pegar melhor. Olha lá. It stands to reason that investing in education benefits society as a whole. Olha lá. Na hora que você vai traduzir, se você pega esse it stands to reason e traduz conforme aquilo ali que eu te mostrei, faz todo sentido. É lógico que, é esperado que, é de se esperar que investir em educação beneficia a sociedade como um todo. Tadã! Isso aí é o uso eficiente de um idiom. E ele está perfeitamente alinhado com o seu teste do IELTS. Você pode, sim, no IELTS General Training e no Academic também, utilizar isso aqui com extrema tranquilidade, tá? Idiom 2 para você. At the end of the day. Esse aqui é um dos que eu acho que você talvez já possa ter visto por aí, porque ele é um pouco mais comum, tá? Apesar de não ser tão óbvio, ele é um pouco mais comum. Como que você vai pensar no at the end of the day em português? Eu quero que você pense nele assim, ó. Isso a gente fala toda hora em português. Por exemplo, quando você está fazendo análises, né? Eu trabalhei durante muitos anos no Tribunal de Justiça antes de vir aqui para o Canadá. Então isso aí era um vocabulário bem mais formal, usava isso direto.
Como que você vai pensar no at the end of the day? Simplesmente assim, ó, no final das contas, em última análise, considerando tudo. Você pode traduzir dessas formas. Então, ó, no final das contas, é a que eu mais gosto de traduzir. Ou em última análise, dependendo do contexto, se você estiver falando de uma forma mais formal, tá? Aí funciona. Exemplo para você. Olha lá. At the end of the day, national security must take priority over convenience. Traduzindo, no final das contas, ou em última análise, a segurança nacional deve ter prioridade sobre a conveniência. Então aí, mais um idiom para você. O que eu recomendo que você faça, tá, com esses idioms, essas expressões que eu tô colocando aqui para você? Que você vá as separando para praticar com elas depois. Porque preste atenção na sua vida. Se você apenas e tão somente ver essas expressões agora aqui comigo durante a aula e nunca mais ver, como que você acha que o seu cérebro vai gravar essas expressões no seu consciente e no seu subconsciente? Ele não vai. Então você precisa treinar com essas palavras. Você vai criar outras frases similares a essas ou até diferentes dessas usando essas expressões, esses idioms, para que aí sim você consiga incutir no seu cérebro essas expressões para você poder utilizá-las com eficiência. Aí sim você vai estar com as expressões já dentro de você e ali imbuído do treinamento. O treinamento ele serve para isso, para imbuir em você essa capacidade de utilizar essa expressão na hora da prova. Se você só ver isso aqui agora que eu estou te falando, vai dar errado. É a mesma coisa que você nem assistir. Você pode parar aqui agora e sair do vídeo. Porque é a mesma coisa. Você tem que praticar isso aqui, beleza? Bora lá então, vamos voltar aqui. O nosso próximo idioma, agora a gente vai para o idiom 3. Vou dar mais um espaço aqui. O idiom 3 é esse aqui, ó. Crux of the matter. Ou se você tiver um sotaque americano, né? Esse aqui você vai falar matter. The crux of the matter. Pode falar assim. Meu sotaque é mais britânico, então eu falo the crux of the matter. Crux. Não é cruz, tá? Cuidado com isso aí. Cruz é cross. Ah, e o crucifixo? Crucifix. É outra coisa. Aqui, crux. Ó, não é crocs. E nem cross. É crux. Crux. O que é crux? Crux é o cerne de alguma coisa. O que é cerne, Simon? Cerne é o ponto central, o ponto crucial de alguma coisa. Então, eu quero que você pense nesse idioma dessa forma aqui, ó. O ponto crucial da questão. O ponto crucial da questão. O cerne da questão. É assim que eu quero que você pense nesse idiom quando você for utilizá-lo. Vou te dar um exemplo aqui. Olha lá. The crux of the matter is whether public health should override individual freedom. Ou seja, o cerne da questão é se a saúde pública deveria sobrepor a liberdade individual. Simples demais. Mamão com açúcar isso aqui, né não? Muito bom. Esse aí você já conhecia? Vá falando aí para mim nos comentários, tá? Você que está assistindo a aula aí. Muito bem. Vamos para o nosso próximo. Esse aqui é o outro que eu acho que você talvez já tenha visto por aí, tá? É meio famoso. Já viu esse daí? Ah, sabe, esse daí eu já vi mesmo. Não lembro muito bem o que é não, mas eu já vi. Vamos lá que eu vou te explicar. Primeiro, como que você lê isso aqui? Né, que é a primeira coisa. Double-edged sword. Double-edged sword. Cuidado com isso aqui, não é edged, não é edged, não é edged, nada disso. Ali, ó, é a palavra edge, né? A gente não pronuncia esse E no final. Edge, ó, edge. E aí você só vai adicionar o D. Edged, edged, edged. Treina isso, tem que treinar. Edged. Double-edged. Aqui tem um hífen para simbolizar que isso aqui está formando um adjetivo composto para esta palavra aqui, ó. Sword. Que é sword? Espada, tá? Ah, sabe, não é sword? Não, não é sword. Se você fala sword, você acabou de descobrir que você estava falando errado, tá? A gente não pronuncia este W, tá? Então ali a gente fala sword, se você tiver um sotaque mais britânico, ou sword, se você tiver um sotaque mais americano. Falei o contrário antes? Então, sword americano, sword britânico. Beleza?
Então, ó, double-edged sword. O que significa isso? Você vai pensar nisso aqui assim, ó, uma faca de 2 gumes. Você já falou isso aí em português, não já? Pelo amor que eu te peço. Todo mundo já falou essa palavra aí, essa expressão em português ao menos uma vez na vida. O que é uma faca de 2 gumes? Todo mundo tá cansado de saber o que é uma faca de 2 gumes. Olha lá, é uma situação que tem 2 lados. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Social media is a double-edged sword. It connects people, but can also isolate them. Olha lá. As redes sociais, né, são uma faca de 2 gumes. Elas conectam as pessoas, mas podem também isolá-las. Tem 2 lados, tem uma ambiguidade nesta, no sentido dessa expressão. Então é por isso que a gente usa ela. Quando você vai falar de coisas que têm ou apresentam 2 lados, um positivo e um negativo, tá? Um bom e um ruim. Então essa é uma excelente expressão para você. A próxima, essa aqui aí já volta para as não óbvias, assim. A case in point. O que é a case in point? Essa aqui vai saciar a ânsia de muitos em achar um sinônimo para a expressão for example. Muitos alunos me pedem isso. Professor, pelo amor de Deus, me dá uma expressão que seja sinônimo de for example, porque eu já não aguento mais usar for example, for example, for example. Nem você, nem o seu examinador. Pensa, seu examinador corrigindo redações lá, né? Quantas vezes no dia vai ver for example, for example, for example? Então tem outros sinônimos, mas eu vou te dar aqui um idiom que funciona como sinônimo, tá? Esse idiom é a case in point. Você vai pensar nele assim, ó, um bom exemplo ou um exemplo claro. Ou seja, um exemplo claro disso é tarará, tarará, tarará. Olha lá o exemplo, ó. Renewable energy is increasingly affordable. Ou seja, a energia renovável ela está gradualmente ficando mais acessível. E aí vem lá, solar power, que é a energia solar, é um exemplo disso. Esse é case in point, tá? Então é assim que você utiliza este idiom aí, tá bom? Vamos para o próximo, deixa eu separar aqui. O 6 é este aqui, ó. A means to an end. O que é a means to an end? Simon, um significado para um fim. Pelo amor de Deus, pare agora de ficar traduzindo literalmente. Eu já te falei lá no início da aula. Pare de fazer isso. Preste atenção aqui. A means to an end significa um fim para os meios. Means é um meio. Como substantivo, essa palavra significa meio. Um meio para uma finalidade. Um meio para um fim. Means of transport. Meios de transporte. Ah, sabe, mas means não é significar? Em outro contexto. Em outro contexto. Neste aqui, lembra, nós estamos tratando de idioms. Olha lá, é uma expressão fechada. Beleza? Ó, então você vai pensar nela assim, ó. Um meio para um fim. Vou colocar aqui o exemplo. Olha lá. For many students, education is a means to an end, employment. Ou seja, para muitos alunos, para muitos estudantes, a educação é um fim, é um meio para um fim, emprego. Ou seja, eles só usam a educação para obter o emprego e não para se educar, para ser melhor, para elevar o seu raciocínio, o seu arcabouço linguístico e intelectual. É só o emprego. Tá entendendo? Muito bem. Vamos para o nosso próximo idioma aqui. Esse aqui não tem nada óbvio nele. Vamos lá. Few and far between. Vixe, Simon, esse aí eu nunca vi mesmo, não. Few and far between. O que você vai pensar de few and far between? Simples demais. Aqui, ó. Raro, tá? Ou pouco, ou poucos, né? Dependendo do contexto, e raro. Pode ser pouco, pode ser poucos, tá? Poucos e raros, vou deixar assim. Quando você está falando de coisas que não acontecem muito. E aí, esse aqui é um bom exemplo para você utilizar. Olha lá, ó. Opportunities for affordable housing are few and far between in large cities. Preste atenção. Ó, oportunidades para moradia acessível são raras em cidades grandes. É assim que você traduz esse idiom. Esse between aqui não tem nada a ver com between in large cities. Cities. Aí você fica olhando ali, lendo, falei, meu, o que é isso? Entre cidades grandes. Não tem nada a ver. O between faz parte disto. Few and far between. Você acha uma aqui, depois você acha uma outra lá na frente. Eles estão far between, longe uns dos outros. Ou seja, são casos isolados.
Pegou? Mamão com açúcar, né não? Muito bem, vamos para o próximo idioma aqui de hoje. Olha aí, ele já até deu ali, ó, é isso aí mesmo. O próprio Google já sabe do idioma. Como que você vai pensar more often than not? More often than not. Você poderia dizer more often than not também, tá? Essa palavra que ela admite as duas pronúncias, tá? Tranquilo. Como que você vai pensar em more often than not? Você vai pensar nele assim, ó, na maioria das vezes, tá? Ou mais do que se espera. Faz sentido também, tá? More often than not, tarará, 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 tarará. Olha lá o exemplo, ó. More often than not, preventative healthcare is more cost effective than reactive treatment. Ou seja, na maioria das vezes, o cuidado preventivo de saúde é mais eficaz, né, em custo-benefício ali, do que o tratamento reativo, que é você atacar o que já aconteceu, tá? Muito bem. Vamos para o nosso próximo. Esse aqui talvez você já tenha visto, tá? É esse aqui, ó. In light of something. Como que você vai pensar dele? A gente fala a mesma coisa em português, tá? A gente fala assim, ó, à luz de, à luz de. Ou também, se você quiser ser um pouco mais formal em português, em vista de, tá? Você pode usar ele assim também. Olha o exemplo. In light of recent studies, the policy should be revised. Ou seja, à luz de estudos recentes, baseado em estudos recentes, em vista de estudos recentes, a política deveria ser revisada. Policy é política. Por exemplo, public policies, políticas públicas, tá? Nesse contexto aqui. Beleza? Muito bem, vamos seguindo aqui. Agora vai ser o 10º idiom que eu vou trazer para você. Esse aqui a gente vê muito também, material escrito, né? Ó, by and large. By and large. Como que você vai pensar nisso? By and large. Você vai pensar assim, ó, de modo geral ou em linhas gerais. É assim que você vai pensar nele. De modo geral, parará, parará, parará. By and large, parará, parará, parará. Olha o exemplo. By and large, government intervention is necessary in times of economic crisis. Ou seja, de um modo geral, a intervenção governamental é necessária em tempos de crise econômica. Tranquilo, né? Esse aqui não tem muita coisa não. Talvez você só não tinha visto ainda, estava acostumado com ele, né? Esse aqui a gente, apesar de ter ele em português, ele não é tão óbvio em inglês assim, tá? Eu não vejo muitos alunos lembrando dele, apesar de ser uma expressão que é praticamente idêntica em português. Então, ele fica fácil para você lembrar, né? Olha lá, a vicious circle. O que é isso? A vicious circle. Ó, um ciclo vicioso. A gente não fala isso em português direto, né? Ah, isso aí a pessoa entra num ciclo vicioso. Exatamente isso. Olha lá o contexto, ó. Unemployment leads to poverty, which in turn reduces employability, a vicious circle. Desemprego gera a pobreza, que reduz, né, na verdade, a empregabilidade. Um ciclo vicioso, porque cada vez tem menos emprego, porque gera pobreza e a pobreza reduz a empregabilidade e assim por diante. Você entra naquele ciclo vicioso ali. Detalhe para você: vicious circle, tá? Vicious, é assim que você vai pronunciar, beleza? Vamos lá, estamos quase no fim aqui, agora é o 12, né? Esse aqui eu gosto dele, ele é bacana. E a gente faz ele direto durante o dia. Você vai ver que você faz ele direto. Esse aqui é esse aqui, ó, raise eyebrows. O que é raise eyebrows? Primeiro, eyebrows é o que, Simon? Aqui, ó, sobrancelha. Então, raise eyebrows, que é isso? Sabe quando você tá conversando, ou você tá lendo, ou você vê um vídeo, né? Você tá lá no seu momento, lá, tá olhando lá seu Instagram, aí você vê um negócio, ó, essa levantada, né? Que você considera um negócio, ó, hum, o que que é? É o causar estranhamento. É assim que eu quero que você pense nesse idiom em português, causar estranhamento. Olha lá o exemplo. The new policy raised eyebrows among environmental groups. O que é isso? A nova política causou estranhamento entre os grupos ambientais. Então, quando você fala assim, pode ser, você tá raising eyebrows, é você ficar preocupado com alguma coisa ou se surpreender com alguma coisa, causar estranhamento sobre algo, tá? Muito bem.
Próximo, esse aqui ele é bem literal, a step in the right direction. Você vai pensar nele em português da mesma forma, tá? Um passo na direção certa. Mesma coisa. Ah, um passo na direção certa é tal coisa, ou tal coisa é um passo na direção certa. Olha lá, ó. Although imperfect, the law is a step in the right direction. Embora imperfeita, a lei é um passo na direção certa. Perfeito isso aqui. Perfeita essa formação. Entendeu? Vamos lá para o penúltimo idiom que nós veremos aqui. Esse eu gosto dele também. Se não me engano, eu usei ele no meu IELTS. Não me lembro bem. Foi esse ou um outro, mas eu gosto muito desse aqui. É esse aqui, ó. Under the impression. O que significa estar under the impression? É estar com a impressão de que tarará, tarará, tarará. Geralmente, vou colocar aqui assim, ó. Geralmente de forma errada. Vou te dar um exemplo aqui, presta atenção. Many people are under the impression that organic food is always healthier. Ou seja, muitas pessoas têm a impressão de que comida orgânica é sempre mais saudável. Many people are under the impression that organic food is always healthier. Entendeu? I was under the impression that... tarará, tarará. Ou seja, eu estava pensando que tal, 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 tal coisa. Essa é uma excelente expressão para poder guardar e utilizar, tá? Muito boa mesmo. Prontos para o último? Antes da gente ir para o último, deixa eu falar um negócio aqui para você. Preste atenção. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir para poder deixar o seu like aqui no vídeo. Afinal de contas, já vimos 14 idioms que não são nada óbvios e extremamente importantes para você saber dominar e utilizar no IELTS. Então, deixa o seu like aí para mim nesse vídeo aqui. Isso é importante não só para mim, porque isso ajuda o canal a crescer, o YouTube mostrar para mais pessoas que também estejam na preparação. Então, deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo, se está te ajudando a caminhar na sua jornada do teste do IELTS, tá? Quero dizer também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês os links para você entrar em contato com a minha equipe se você quiser começar a sua preparação do teste do IELTS. Talvez seu teste já esteja até marcado, né? E também o link para você dar uma olhada no curso de redação que a gente tem, um curso intensivo só de redação para o teste do IELTS, tá na descrição ali. Bora lá? Aí, vou colocar aqui para vocês e agora sim a gente vai para o nosso último idiom. Vou colocar aqui, número 15, é este aqui, ó. Gray area. O que é uma gray area? Gray area é uma zona cinzenta. Algo que não está claramente definido, né? Olha lá o exemplo, ó. Artificial intelligence in warfare is still a legal and ethical gray area. Ou seja, inteligência artificial na guerra, né? Tudo que envolve coisas de guerra ainda é legal e uma área cinzenta em termos éticos. Não está bem definido ainda se é ilegal, se é errado, se é ético, se não é ético. É uma área cinzenta, não é preto nem branco, que é claramente definido. O black or white é cinzento. Você não sabe se é, se não é, depende de interpretação, é subjetivo. É assim que você usa esse idioma aí. Se você gostou dessa aula aqui, deixa o seu like aí para mim na aula, considere se inscrever aqui no canal para você poder assistir a mais aulas assim, né? E eu vou deixar de recomendação aqui para você uma aula que eu fiz sobre 6 erros bobos que diminuem a sua nota no teste do IELTS. Vá lá e assista para você aprender isso também. A gente se vê nas nossas próximas aulas. Até mais!